Quando eu começo a minha transição, 2014, a gente ainda tinha que lutar para a mídia hegemônica respeitar o nosso gênero e o nosso nome. Eu fiz mestrado e doutorado em teoria e crítica literária. Trabalhei com obras de grandes autores. E aí, quando eu lanço meu livro, eu fui imaginando que fariam resenhas, leituras aprofundadas do texto. Mas a sensação que eu tinha é que as pessoas paravam no título, ou talvez nas primeiras linhas. Eu via uma espetacularização do fato de eu ser uma travesti, lançando um livro sobre minhas experiências como prostituta. Imagem mostra a porta do elevador que se abre e sai uma mulher que atravessa o saguão e entra no auditório do jornal Folha de São Paulo. Folha de São Paulo 100 apresenta. É como se aquilo só servisse para divulgar, atiçar um pouco da curiosidade geral das pessoas para ler o livro, mas pelos motivos errados, assim, né? Em cima desse sensacionalismo. Meu nome é Amara Moira, tenho 35 anos, eu sou travesti, feminista, professora de literatura e autora do livro E Se Eu Fosse Puta. E eu? Por que estou aqui? Em letras brancas o texto. E eu, jornalismo precisa me ouvir. Folha 100. Ela é morena, cabelos cacheados na altura do ombro, usa um vestido marrom e um colar de miçangas vermelhas. Está sentada na plateia. Eu vivi durante 29 anos como um homem, fui criada para ser um homem, porque nasci com pênis. Para muitas pessoas trans, elas já desde criança, elas têm uma noção nítida de que elas não pertencem àquele gênero, mas para mim, eu posterguei a reflexão sobre isso, se eu era um homem ou não. Me disseram que eu era e eu tentei ser esse homem por muito tempo. Né? E aos poucos eu fui me dando conta, bem aos poucos eu fui me dando conta que era pesado existir dessa forma. E em determinado momento eu comecei a me permitir experimentar outras formas de existir, e aí quando eu experimentei essas outras maneiras, eu fui descobrindo uma leveza que era completamente desconhecida até então. Eu me identifico muito com o processo da Laerte, que a Laerte também, né, ela começa a vestir umas roupas femininas, aí perguntava pra ela o que ela era, um crossdresser, né, não definia muito, porque ela própria também talvez tivesse dificuldade de dizer o que ela era, né? Antes a pessoa queria talvez experimentar, saber como é, pra ver se era isso mesmo que ela imaginava, e aos poucos foi se acostumando e em determinado momento é isso, né? E eu me sinto nesse mesmo propósito, assim, né, nesse mesmo processo. A forma como a sociedade te vê muda drasticamente, né? Porque se 15 anos atrás, quando eu estava no começo da minha graduação, sabe, ainda não sabia nada de literatura, não tinha experiência profissional anterior que me ajudasse, fui procurar emprego e acabei sendo contratado, naquele momento ainda existindo como um homem, né? Fui contratado por um grande colégio da minha cidade para dar aula de literatura, e aí, de repente, 10, 15 anos depois, eu me dou conta que, mesmo fazendo doutorado, ou agora que eu já terminei um doutorado, né, agora sou uma profissional muito mais capacitada, sei muito mais de literatura, tenho maturidade para lidar com uma classe de alunos, agora é preciso coragem para me colocar numa sala de aula como professora. Isso diz bastante das condições existentes para a maioria das pessoas trans que não conhece James Joyce, que não fez doutorado na Unicamp, né, que não teve a educação que eu tive, que não é branca como eu sou, né, que não vem de uma família de classe média, que tem apoio familiar. Então isso tudo, se essas violências batem em mim também, se esses obstáculos impedem a minha vida hoje em dia, eu fico me imaginando a vida dessas outras tantas pessoas que tiveram muito menos oportunidade do que eu, muito menos blindagem do que eu. E quando eu começo a frequentar esse espaço, quando eu começo a me aproximar dessas travestis que já exerceram a prostituição há muito mais tempo, que não tiveram todas essas blindagens que eu tive, eu me sinto bem ali, né? Porque ali era uma rua inteira só de travestis, tinha 100 travestis ali. Imagina o que é você estar num lugar onde seu corpo é maioria, onde pessoas como você existem, né, e podem te dar conselhos e podem falar sobre questões que você está vivendo agora e te orientar a respeito delas. Era completamente diferente em relação ao Unicamp, onde tinha 5 pessoas trans para 30 mil alunos. Lá a gente era sujeira estatística. Na zona de prostituição a gente era 5% daquele espaço, né? E 5% que em uma rua especificamente só tinha nós, só tinha gente. Eu gostava de estar ali. Ali os clientes podiam dizer que eu era bonita, podiam paquerar, sabe? Eu podia construir uma relação positiva com o meu próprio corpo. Eu não me sentia estranha, eu não me sentia sendo julgada, avaliada, sabe? Olhos que me mediam da cabeça até os pés para ver o que tipo de coisa que eu era, sabe? Se sentindo que você está sendo observada o tempo inteiro, né? Então
quando eu começo a estar ali, eu vou meio que me livrando desses estigmas, dessas histórias todas que contavam a respeito da prostituição como o pior dos espaços. Ali não era o pior dos espaços para mim. Os outros espaços que eu frequentava, exigiam muito mais de mim, mentalmente, fisicamente, para que eu ficasse bem, né? Então, ali era um espaço de tranquilidade. Por mais que fosse um espaço hostil, marginalizado, né, de muita violência, né, de alguma forma havia outros aspectos que compensavam isso. E acho que tem algo de muito revelador também. Que é isso, a mesma pessoa que muitas vezes nos deseja e vai lá buscar o nosso serviço é uma figura que nos ameaça, que nos violenta na rua, né? E a minha maneira de entender isso é porque a gente desmascara esse mito dessa virilidade hegemônica. Então, esse cara que de repente ele descobre que ele sente atração pela gente, né, ele entra num dilema, porque ele quer ser um homem padrão, um homem do jeito certo de ser homem, mas ele não consegue ignorar para ele mesmo que ele sentiu desejo, atração por nós, né? Nós somos mortas porque a gente desperta esses sentimentos nesses indivíduos, de um lado é isso, e de outro, porque a gente está mostrando que nascer com pênis não é garantia de que você vai se tornar um homem, né? E nascer com vagina não é garantia que você vai se tornar uma mulher. Isso é profundamente perturbador para essa galera, né? Porque se de repente, né, ele que funda a sua virilidade, a sua masculinidade no pênis que ele tem, ele olha para essa figura do lado, e essa figura também tem pênis, mas é uma encarnação da mulheridade, da feminilidade, isso também se torna um problema. Porque se o pênis dele explicava por que ele se tornou um homem, agora que figuras como essa existem, ele não pode usar mais o mesmo argumento para dizer por que ele é um homem. Ele vai ter que explicar de outra maneira por que ele é um homem. O pênis que ele tem não é suficiente para garantir que ele seja um homem. Acho que teve um grande impacto no Brasil, foi os anos 80, né, quando a surgida da Roberta Close bagunçou bastante. Não sei se tem idade pra lembrar quem foi a Roberta Close, mas é isso, pra minha geração aquilo foi um marco, né? Eu nasci em 85, um ano antes de eu nascer, ela posou 2 vezes pra Playboy, foi capa da Playboy, né? E aí essa figura escandalizou o Brasil, né? Porque foi eleita a mulher mais bonita do Brasil, né? Eu lembro sempre de uma manchete de Notícias Populares de março de 84, dizendo: mulher mais bonita do Brasil é homem. Né? E é uma frase significativa, porque consegue colocar na mesma equação uma mulher é igual a um homem, sabe? Então, é como se estivesse mostrando que essas palavras estão em ruínas, essas palavras estão desabando, sabe? O edifício que sustenta essas palavras, ele não tá dando sinal de colapso, né? Porque se uma mulher mais bonita é um homem, o que é uma mulher nessa frase, o que é um homem nessa frase? Então, não, é mulher porque ela parece mulher, e é um homem porque ela nasceu com pênis, né? Então, a gente começa a perceber que essas palavras são polissêmicas, e parecer vai se avizinhando de ser ou de tornar-se. E ao longo do século XX a gente vai vendo uma posição ambivalente com relação à mídia, né? Porque se nos anos 50 existiu todo um escarcéu ali, um deslumbramento diante das primeiras cirurgias bem exitosas, né, de redesignação sexual, de cirurgias de redesignação sexual, então acompanhavam o caso de uma Christina Jorgensen, por exemplo, uma americana, né, que vai da condição de soldado que participou da Segunda Guerra Mundial a uma beldade, uma loira, sabe? E aí isso mexeu, né, nos noticiários de meio mundo, saiu aqui no Brasil, inclusive, muitas matérias sobre isso. Teve uma matéria da Manchete, né, dos anos 50, dizendo que ela tinha sido eleita a mulher do ano por unanimidade dos noticiários do mundo afora. E, assim, não estavam questionando isso, dizendo que é absurdo um homem sendo eleito, sabe? Essas coisas que hoje em dia acontecem, né? Nos anos 50, então conseguiam dizer isso e falar legal, porque estavam deslumbrados com o poder da tecnologia, da medicina, conseguiam transformar corpos, né? Um soldado vira uma beldade. Meu Deus, que coisa incrível, né? Só que aí, 20 anos depois, quando começam essas cirurgias no Brasil, a gente vai ver, né, que o posicionamento da mídia hegemônica muda. Né? E aí eu lembro sempre de um caso específico, né, que é o editorial do Estadão em 78, um editorial do Estadão em 78, louvando a condenação do primeiro médico que fez cirurgias em pessoas trans aqui no Brasil,
né, que é o Roberto Farina. Ele foi condenado em primeira instância a 2 anos de prisão e o jornal O Estadão louvou essa condenação porque disse que se esse tipo de cirurgia fosse permitido, isso acabaria possibilitando que esses indivíduos alterassem seu registro de nascimento e o que levaria à união em matrimônio de indivíduos do mesmo sexo, o que seria inaceitável. A gente começa a ver que as pessoas trans vão sendo consideradas, né, um problema social, né? Mais ou menos por meio nessa época, a gente vai ver um monte de matérias do Notícias Populares, que era um jornal sensacionalista aqui de São Paulo, né, falando da forma mais aberratória possível a respeito de homossexuais e com ênfase específica em travestis. É isso que a gente acaba vivendo por parte, né, da mídia hegemônica. E aí, para que a gente não fique também pensando que isso ficou só lá nos anos 80, né, é sempre bom a gente lembrar de um caso recente agora, 2019, né, que morre, né, um indivíduo, né, que ao longo de toda a sua vida foi conhecido como Lorival Bezerra, né, Campo Grande, né, e aí quando ele foi ser analisado ali pelo IML, a perícia médica, e descobriram que ele tinha vagina. E aí um monte de matérias alucinadas dizendo a mulher que se passou por homem por 50 anos enganou todo mundo, né? E o mais engraçado de tudo é que o principal lugar onde saiu uma matéria a respeito disso foi no Fantástico da Rede Globo. A mesma emissora que, 1 ano antes, tinha feito uma novela inteira, A Força do Querer, com um indivíduo trans, mostrando como um indivíduo homem trans, né? Uma figura que nasceu com vagina e foi criada para ser uma mulher e reivindicava uma identidade masculina. E mostrou o percurso desse indivíduo, desse personagem. Essa mesma emissora, 1 ano depois, teve a coragem de fazer uma matéria sobre o Lorival dizendo a mulher que enganou todo mundo por 50 anos se passando por homem. Né? Então, é esse tipo de contradição que a gente vive. Né? Então, a gente está vendo cada vez maior a presença trans nos meios de comunicação. A gente está vendo que há uma pluralização das abordagens a nosso respeito. Já não é... Você vê a palavra travesti, você já não dá mais para ter certeza se vai falar sobre assassinatos, mortes, corpos encontrados na rua, violência, tiros, né? 40 anos atrás, tá a palavra travesti na mídia, você pode apostar que vai ser esse tipo de abordagem. Né? Agora aparece a palavra travesti, ou homem trans, ou mulher trans, ou transgênero, né? Você não sabe direito o que vai aparecer. Né? Pode ser tanto a mulher que se passou por homem por 50 anos, né? Quanto uma matéria sobre a Linda Quebrada, ou sobre importantes figuras que estão cada vez mais se firmando como referências artísticas, intelectuais, né? Comportamentais, digital influencers, né? Figuras variadas como nós somos. Tela preta, em letras brancas, Folha de São Paulo, 100 anos. Acima do texto há 3 pequenas estrelas nas cores vermelha, azul e branca. O texto desloca-se à esquerda e à direita aparecem os créditos.